te peço isso no nome de Jesus Cristo. E para a tua glória. Amém. Podemos assentar. Eu quero pedir à igreja que esteja orando por Xelibene, onde temos as crianças, porque a água tomou conta. Eu não sei, tem um áudio aí? Põe o áudio do pastor Assimo, que está lá naquele momento e cuidando lá. Põe, por favor, o final dele aí. Assistir as crianças, assistir os seus pais, aqueles que têm cuidado delas. E só olhamos mesmo para o Senhor, porque essas crianças já estavam numa condição precária e com este problema da natureza agravou-se mais as necessidades tanto dos pais como das crianças. Mas olhamos para Deus, a nossa esperança recai nele, porque dele é que virá o nosso socorro. Queremos agradecer ao Via África, aos parceiros, aos padrinhos, aqueles que têm cuidado de nós, a irmã Carola, o pastor Wagner, que se têm dedicado muito para cuidarem das crianças em Xilembene. Queremos agradecer ao pastor Marcos. Porque as águas desceram em grande volume, inclusive levaram a alimentação das crianças. Deus teve misericórdia, não atingiu nenhuma criança gravemente ou de um possível desaparecimento. Graças a Deus, Deus preservou. E eles tiveram que desocupar o lugar, levando essas crianças para um lugar mais seguro, uma construção mesmo sem estar acabada, sem janelas, mas lá estarão abrigadas das águas, porque alguns até falaram a Carol que dentro de casa a água chegou no peito. E foram 2 semanas de muita chuva. Por isso o pastor Assimo disse, a natureza, além de toda a precariedade que estão tendo as crianças e as famílias, ainda teve esse acontecimento da natureza. E isto nós sabemos o que significa. Mas nós que estamos nesse mundo, ainda aqui, estamos sujeitos a passar por tudo isto. A diferença é de que Deus nos preserva. De alguma forma o Senhor nos guarda. Então, estejam orando. Deus possa, nesses dias, nos dar a condição de socorrermos lá de uma forma não só como apadrinhamento das crianças, mas diante dos acontecimentos, né, eu tinha até um projeto que passei para lá, e Carol conversando com todos, mas pode ser que haja necessidade de uma mudança naquilo que pensamos, em termos de socorro lá. Não é? Eu queria já começar abrindo uma fonte de água, e tudo lá é muito caro, por ser um país muito pobre, mas talvez tenhamos que ver as condições talvez mais urgenciais. E o pastor Assimo, um pouco antes desta parte, vinha agradecendo, né, por todo o cuidado com aquelas crianças e os familiares delas, uma região pobre. E nós sentimos realmente o coração doer, porque a expectativa que eles têm, nossas
assistências, eles dependem disso. Então, os irmãos estejam orando. Nessa semana que nós vamos entrar, e até no final de semana a gente vai conversar direitinho, falar com Chilibene, lá em Moçambique, e vamos ver, Deus há de nos dar graça e podemos socorrê-los de uma forma completa. E aqueles amados que têm assumido o compromisso de apadrinhar, não falhem, não é? Para que, ainda mais agora, diante da precariedade dos alimentos, que Maputo, a capital de Moçambique, precisou fazer uma arrecadação para levar para comerem, né? Porque aquilo que tinha foi embora. Então, os irmãos estejam orando. Amém? Amém. Nós temos tudo. Vamos orar por aqueles que não têm nada. E Deus há de honrar as nossas orações. Meus amados, eu falando até e ouvindo o pastor Acima falar, nós estamos vivendo momentos que a porção da criação do que Deus fez, da terra, a natureza. Quando nós olhamos para os acontecimentos que estamos vivendo, e é em toda a face da terra, aonde não se morre por afogamento em função das águas, morre-se por seca. E isso é um grande sinal para nos despertar de que o Senhor está para voltar. A gente louva aqui, eu quero estar, quero ver a face do meu Senhor. Mas muitas vezes estamos inundados de preocupações terrenas, com os nossos corações presos aos negócios desta vida, a esta terra. E não temos, muitas vezes, olhos para enxergar que o Senhor está nos dando sinais para que nos preparemos, porque Ele não vai demorar. E esses sinais que Ele nos dá justamente para que eu volte para mim mesmo e avalie e obtenha um diagnóstico próprio da minha vida, para poder perguntar a Ele com confiança: Senhor, como eu estou diante de Ti? Se Tu voltares hoje, eu te encontro? Porque, infelizmente, nós somos muitas vezes direcionados por aquilo que sentimos. E achamos muitas vezes que o que sentimos é bom, quando muitas vezes são obstáculos. Jeremias 17 diz que enganoso é o sentimento do homem, e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Isto é a grande prova de que nós não nos conhecemos. Esse verso que lemos, Jesus está reunido com os 12. Ele está celebrando a Páscoa com os 12. Ele vai trazer para os 12 ensinamentos que eles não imaginavam. O traidor ainda estava ali, mas no meio da celebração, ele sai para vender a Jesus Cristo.
E eu tenho sido repetitivo no que vou dizer. Mas o capítulo 13 é o capítulo 17 do Evangelista. Relata os acontecimentos dentro daquela casa, em que Jesus, já no capítulo 13, ele traz o exemplo do que aqui ele está dizendo. Já vos não chamarei de servos, mas ele agora vai mostrar àqueles que estão ali, seus discípulos, apóstolos, que ele é servo. E o impressionante é que quando acontecer as bodas do Cordeiro, já na vida eterna, quando a igreja já estiver arrebatada e for ali festejado as bodas do Cordeiro, do casamento, do enlace entre Cristo e a igreja, entre o cabeça e o corpo, diz a palavra que ele vai servir. Se a igreja estiver lá, e como vai estar, por que o Senhor então não fala, vamos uns servir os outros? A igreja vai servir, a liderança vai servir. Mas ele se coloca no lugar de servo. Ou melhor, continua na sua posição, para o qual ele despiu-se da natureza divina, assumiu a natureza humana e fez tudo o que o Salmo 89 está falando. Só não se cumpre o Salmo 89 porque falta para nós entender o que é benignidade, longanimidade, o que é perdão, o que é exaltá-lo. Nós ainda não temos a visão clara disso. Mas ele nas bodas do Cordeiro é que vai servir a mesa. Por isso ele diz, eu não vou chamá-los de servos, mas ele apresenta a razão pelo qual ele chama de amigos. Ele diz assim, eu quero chamá-los de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, eu tenho transmitido tudo quanto o Pai tem me dado, eu tenho distribuído com vocês. E eu posso dizer para vocês com muita convicção, que não está pronto para ser amigo aquele que não sabe ser servo. Não está pronto. E eu quando olho para esta palavra, servo, servir, subalterno, submisso, eu vejo dentro da Bíblia coisas maravilhosas usando esta palavra. Por exemplo, Mateus 25, há uma palavra que diz assim, bom está, servo bom e fiel. Venha possuir o reino que te está preparado. Servir é sinônimo de vida eterna. E servo é aquele que tem uma visão, porque a palavra diz, se vocês fizerem somente o que for ordenado, vocês se tornam servos inúteis. Mas quando a palavra relata da entrega dos talentos, que o Senhor, aquele servo, aquele senhor vai se distanciar por um tempo, e ele chama os seus servos e distribui talentos. E a palavra diz que a uns ele dá 5, a outros 2, a outros 1. Mas para ele dizer, servo bom e fiel, é aquele que tem tanta gratidão, tanta alegria diante do Senhor,
que ele diz: Senhor, se eu atender aquilo que tu me ordenas, ainda é pouco, diante do que tu fizestes por mim. Senhor, eu vou ter 5 talentos, me ajude, porque eu quero multiplicar o que tu tens dado em minhas mãos. Aquele de 2 disse: Senhor, eu também quero multiplicar esses 2 talentos, te servindo como a tua palavra ordena, mas fazendo para ti mais do que as tuas ordenanças, se tu me ajudares a isso. Eu não quero ficar somente fundamentado nas bênçãos que tu estás me dando. Se tu estás me dando talento, é para multiplicar. Mas aquele que teve um, enterrou. Ora, medo, temor de quando, se o seu senhor voltasse, ele não queria perder o talento, então enterrou, mas ele não colocou o que Deus deu em funcionamento. Então, muitas vezes, não é a prontidão para ser amigo, não será, muitas vezes, chancelada, se antes eu não tiver a postura de um servo. Deus não nos chamou para ficarmos na mesmice. Não. Deus não nos chamou para sermos amordaçados. Deus não nos chamou para ficarmos presos a uma teia. E essa teia significa a prisão da alma, porque quando eu perco a alegria, o entusiasmo, quando eu perco o prazer de alegrar o meu Senhor, vou ficando preso. Por isso que há necessidade de que Deus quebre os laços do passarinheiro que prende a minha alma. Porque a palavra diz que se Ele quebrar esses laços, a minha alma vai voar livre. Se ela vai voar livre, é sinal de que eu deixei de voar. E a palavra diz que o Senhor fará com que eu voe como tendo asas de águia, nas alturas, mas eu estou embaixo, muitas vezes preso. E o Senhor olha para tudo isso e diz: eu queria tanto te chamar de amigo, porque o amigo recebe das revelações que o meu Pai me deu e eu quero dividir com vocês. Quando o Senhor divide a realidade do que ele tinha com os seus ali naquela casa, então no capítulo 13 de João, ele está dizendo para aqueles homens: eu vou mostrar a vocês que eu sou igual, eu sou servo como vocês, porque eu vim para servir o meu Pai, e eu vou mostrar que eu sou homem. E como homem eu posso alegrar o meu Pai. Ele tira a roupa e desnuda-se diante dos seus apóstolos, como dizendo: olhe para mim, não tem nada de diferente entre eu e vocês. Eu assumi a natureza de vocês. Por isso que a palavra diz que Jesus em tudo foi tentado, tudo, mas não pecou. Porque foi servo obediente. Ele diz: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Isso é ser servo. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso. Deus não tem te dado dias de vida para você ficar lamentando.
Nós estamos olhando para essas calamidades que estamos vendo, porque o Senhor está nos despertando, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Não fique parado, orai sem cessar. Você tem que plantar a tempo e fora de tempo. Vai além do que se deve ir, faça mais do que você acha que é para fazer. Deus vai te recompensar, Ele vai te chamar de amigo. Impressionante que o amigo, ele tem algo da parte do Senhor. Eu farei alguma coisa, diz o livro de Gênesis, sem antes revelar ao meu amigo Abraão. Eu farei alguma coisa sem antes revelar o que está escondido, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao meu coração. É isso que ele tem para o amigo. Por isso que Jesus disse a eles: olhe para mim, e eu quero tê-los como amigo, não quero mais continuar chamando vocês de servos, porque eu quero que vocês conheçam o que meu Pai tem me dado, porque o que o meu Pai tem me dado eu tenho dividido com vocês. Mas ele traz uma notícia. Importa que o Filho de Deus seja traído, seja zombado, escarnecido, crucificado, achincalhado pelos homens, e ir para um lugar de maldição, que é o madeiro. Quando ele fala isso, acabou a alegria daqueles homens, porque eles esperavam um Jesus rei, que iria cuidar de tudo. Eles não esperavam que Jesus trouxesse aquela notícia drástica, terrível, desanimadora, estarrecedora para eles. E eles, quando ouvem aquilo, eles se abatem terrivelmente. Mas o Senhor havia dito algo além: convém que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles não ouviram isso. A tristeza impediu, a tristeza criou comichão nos ouvidos deles, e eles então ficaram impactados pela morte e esqueceram de ouvir que haveria vida. No capítulo 14, o Senhor olha para eles e diz assim: por que vocês estão assim? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes em mim, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Sabe o que te espera? A volta desse Senhor. Jesus não vê a hora de nos levar. Ele quer festejar com a sua noiva. E ele diz: bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, encontrá-lo trazendo mantimento à sua casa. Deus tem nos dado banquetes. Eu não sei se você sabe o que quer dizer a palavra banquete. Se você soubesse, você estaria dizendo amém. Amém. É verdade. Não precisando eu falar. Deus não vê a hora de nos levar. E Ele diz que Ele vai voltar. E a igreja que estiver sendo alimentada por Ele, as vidas que estiverem sendo alimentadas pela palavra dEle, Ele vai chamar de fiel. Amém, aleluia. E essa igreja será arrebatada. O que resta para nós nessa terra? Fala para mim.
O que resta de bom aqui? Quando eu começo a avaliar a minha vida, eu entendo que no mundo perverso, Deus me preservou. Quando eu olho para tudo, como foi dito, abertura, ofertório, quando eu olho para o coração de Deus, em que diz para Davi, eu vou sustentar a tua descendência. E quando ele chega a Salomão, ele diz assim para Salomão, eu vou tratar a tua vida com medida. Eu vou te corrigir, eu vou te castigar com medida, mas a minha benignidade eu não tirarei de ti, porque o teu trono é eterno. Irmãos, a promessa que Deus está dizendo para nós é, eu te conheço, o teu interior, eu conheço as tuas atitudes, eu sei o que você pensa, o que você fala, o que você sente, eu sei o que passa por você enquanto você dorme, eu sei o que você faz enquanto trabalha, eu sei o que você pensa enquanto dialoga, enquanto você está caminhando, eu sei tudo da tua vida, mas eu preciso te dizer, ouça a minha promessa, a minha benignidade não vai se apartar da tua vida, seja servo fiel. Amém. E eu vou te promover. A única função que traz promoção é servo, porque de servo Deus te promove amigo. Jeremias, lá capítulo 31, acho que verso 32, ele diz assim, eu vos levarei aos meus bens. Joel diz assim, eis que eu vos envio, agora nós vamos ver os bens do Senhor. Nós estamos lutando para estar bem nessa terra, e nós lutamos para ter de melhor isto, aquilo, queremos conquistar isso, comprar aquilo, nós estamos preocupados com as coisas. Meus irmãos, eu estou muito preocupado porque a volta de Jesus dar-se-á quando plantarem e colherem, construírem e venderem, armazenarem, casarem-se e se dando em casamento. O momento da volta dele, que ele já diz, vocês não sabem quando, nem eu sei, só o meu Pai. Mas vai se dar, eu não sei, eu estava numa reunião com alguns jovens, e eles diziam assim, sabe pastor, às vezes precisa da gente ouvir uma palavra mais simplificada, uma tradução mais simples, né? Então eu vou dizer, talvez você esteja no supermercado e dizendo assim, que arroz que eu levo? São João não, tio João, saboroso, fantástico. E o Senhor dizer, nenhum dos três, sobe aqui. Você não vai levar nenhum dos três, sobe aqui, porque chegou o teu momento, aonde você não vai comer esse arroz que você está preocupado em comprar no mercado. Há uma comida nova te esperando no reino do meu Pai. É um banquete que você nunca experimentou e nem imaginou experimentar. Mas você vai saborear do que eu vou colocar à mesa, onde você vai comer junto com Abraão, Isaac, Jacó, Daniel. Você vai, Pedro, João, Tiago. Você vai continuamente, constantemente, você vai estar comendo, me louvando, me adorando e trabalhando. Porque tem gente que acha que nós vamos para o céu para dormir. Você pensou isso? Conversa com alguns.
Tem outros que dizem assim, olha, não faz mal que eu não esteja diante do trono do Cordeiro, eu entrando e ficando na porta, está bom para o lado de dentro. Não, o Senhor quer amigos para estar perto dele. E ele diz assim, eu vou enviar a vocês os meus bens. E ele fala, o trigo, o mosto, o azeite e o cordeiro. Joel diz assim, eis que eu vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos. Gente, posso dizer uma coisa? Isso é comida de amigo. Amém, aleluia. Só quem tem visão espiritual vai entender que o trigo, que o mosto, que o óleo, que o cordeiro são bens do Senhor. Enquanto tantos lutam pelos bens dessa terra, o Senhor diz, ajuntai tesouros nos céus, bens nos céus. E o tesouro que vai nos transportar para lá é o trigo, o mosto e o óleo. Sabe o que é isso? Pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Azeite, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o mosto é a alegria da salvação. É isso que nós vamos viver como amigos. Há momentos que nós precisamos nos ater a certos detalhes da Bíblia. Se para sermos amigos temos que ser servos, mas também como amigos. Nesse mesmo capítulo, o Senhor nos diz e nos mostra como é o amigo. Eu li no verso 15. Agora você vai ver o que diz o verso 14. 14 diz assim, vós sereis meus amigos, agora vem a forma. O que vem? Se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é obediente. Amigo é submisso. Amigo caminha debaixo de direção. Amigo não faz a vontade própria. Vós sereis meus amigos. Eu não vou chamá-los mais de servos, não. Vou chamá-los de amigo. Mas vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu ordeno. Amigo é obediente. Irmãos, vamos acordar. Deus entregou para a tua vida algo para você fazer para Ele. Deus não te chamou só para lamuriar. Deus te chamou para uma obra, e o que foi lido nessa noite, para um propósito. Vamos despertar. Nós estamos nos preparando para 30 dias de oração. A minha oração tem sido esta: transforma-nos nesses 30 dias. Você entendeu? Amém. Transforma-nos. No término desses 30 dias, muda as nossas vidas. Mude as nossas vidas. Mude, Senhor. Nós vamos orar contra tantas ciladas que o diabo tem preparado e que tem muitos com os pés presos nelas. Pode esperar. Cada noite vai ser libertação, vai ser cura, mas também vai ser salvação daqueles que pensam que são e não são.
Para dar-nos a alegria da salvação, primeiro eu preciso tê-la. Torna a dar-me. Eu perdi em algum lugar da minha caminhada. Nós vamos orar por tantas vidas que estão sofrendo, que não querem saber de igreja de forma nenhuma. E que temos parentela aqui dentro chorando por isso. A palavra diz que todo poder foi dado ao Senhor no céu e na terra. Se todo poder foi dado a Ele e nós somos filhos e amigos dEle, Ele vai revelar para nós aquilo que cada um de nós precisa saber. Chega de achar que eu tenho condição de fazer alguma coisa boa para o Senhor. Nós não temos condição de fazer nada. Ele precisa nos ajudar. Através do seu Espírito. Nós vamos lutar. Não nas nossas condições. Conversávamos, né, que tem muitos que têm dito assim, a igreja, ela precisa avançar, ela precisa avançar, ela precisa avançar, ela precisa o mundo está modernizando-se, a igreja também precisa, a igreja em vez de avançar tem que voltar. Lembra, pois, de onde caíste. Retorna ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, depois você avança. A gente escuta, não, a modernidade, a igreja está envelhecendo porque está parada. Se a igreja voltar logo ao lugar aonde você perdeu algo na tua vida, aonde eu perdi, nós perdemos tempo, continuamos perdendo tempo, mas em algum lugar da nossa caminhada ficou o poder do Senhor, ficou os dons do Senhor, ficou a nossa fé, e nós não podemos nos adaptar ao que o mundo vai viver, porque o Senhor, quando voltar, dois atributos especiais deles deixarão de existir: fé e amor. Quando o Senhor vier, porventura vai encontrar fé na terra? Não, e o amor de muitos vai esfriar, vai acabar esses atributos. Agora eu não posso me acomodar nisso, dizendo, já que isso vai acontecer, deixa eu ficar no canto. Não, meu irmão, vamos buscar o avivamento particular, o avivamento individualizado, porque Deus precisa nos avivar por dentro. A minha alma precisa ter vida novamente, a minha alegria precisa ser renovada, eu preciso de transformação. Amém, aleluia. Uma das coisas que o Senhor me mostrou, no que eu passei, na madrugada que já relatei para a igreja, é que a nossa mente, está muito poluída. Dardos inflamados do maligno atingiram muitas mentes. Por isso eu estou dizendo de libertação. E os irmãos não estranhem. Se às vezes servos de Deus balançar. Porque tem muitos, são do Senhor, não estão possessos, mas estão opressos. E muitas vezes a opressão é pior do que a possessão. Porque ela atinge a mente. Mas que Deus nos ajude no final desses 30 dias. Eu olhar para aqueles cuja mente tão atingidas pelo inimigo, depois desses 30 dias ele possa dizer assim, agora você é meu amigo. Amém, aleluia. Agora você é meu amigo. Eu tenho te preservado, tenho te guardado. Mas muda naquilo que você sabe que não me alegra. Que Deus nos dê a visão de servos para sermos abraçados como amigos.
Porque se a visão de servo for uma realidade na minha vida, o abraço do amigo se tornará uma realidade. E o Senhor está ansioso para te abraçar. Amém, aleluia. Ansioso para me abraçar. E eu digo para os meus irmãos, se preparem. Não sei o que Deus vai fazer, mas vai. Tem muitos que vão dizer, meu Deus, eu pensei que eu te servia, hoje eu estou vendo que eu sou até um obstáculo. Me livra e me liberta disso. Vamos ficar em pé. Servo é para servir. Olhe para Jesus, que ninguém foi um servo como ele. E ele continua hoje nos servindo. Amém. Você crê nisso? Sim, amém. É ele que está falando. Amém. E se ele está falando, ele está te servindo. Amém. Ele está te dando a porção da comida necessária que você precisa. Vamos mudar. Esse mundo está uma podridão. Mas o odor da podridão do mundo está entrando nas igrejas. A tua casa é a habitação do Senhor. Não é lugar de coisas que entristecem. Não. E eu creio, Deus vai levantar vidas nesses 30 dias. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, a manifestação do poder do Teu Espírito seja marca registrada nesses dias. Nós vamos uma vez por semana fazer um jejum, e nesse jejum você vai se colocar. Eu falei outro dia, não é jejum de Coca-Cola, jejum de doce. Tem jejum, não, vou fazer um jejum de Coca-Cola. Irmãos, é jejum bíblico. Chega de engano. Nós vamos ter a alegria de que esse jejum há de alegrar o coração do Senhor. Há de alegrar. Eu estou ansioso por eles. Estou pedindo a Deus que nos dê autoridade. Autoridade. Para no nome dele destruir engano, mentiras, vícios. Tem gente que pensa que vício é de bebida, de fumo, tem gente que tem vício de mentir. E a mentira está batendo na nossa porta toda hora. Toda hora. Então vamos pedir ao Senhor, e eu peço que você faça isso no teu lugar. Peça a Deus para te preservar e te preparar para ser liberto de todo engano. Porque eu quero encerrar dizendo uma coisa. A maior arma, escutem bem isto, a maior arma que o diabo tem para te tirar da direção do Senhor é a Bíblia. Pastor, é com ela que ele conseguiu destruir muitos servos de Deus. Deturpando o que está aqui. Ele começa falando o que ele disse no Éden. Não foi isso que Deus disse? Ele começa conversando com você a respeito de Deus, do Senhor. Mas ele quer a abertura de uma porta para tragar. Eu peço a Deus que o Senhor nos preserve. Ninguém tombe nessa caminhada. Ninguém. Sabe o que eu disse? Para você não tombar antes do Senhor voltar. Para Ele te manter em pé. Para que quando Ele voltar você ouça a última trombeta e ouça o vinde amigos do meu Pai. Amém, aleluia. Senhor, eu quero te agradecer.
pelo teu amor tão grande. Quanto não foi lido da tua fidelidade, mas quanto a tua palavra tem mostrado a nossa infidelidade. Nos ajude, Senhor, que tu tenhas nesse lugar vidas, e em outros lugares também, igrejas, servos teus, que esteja inteiramente ao teu dispor. Leva-nos aos teus bens, porque os bens tu tens reservado para os amigos. E se ainda, Senhor, sentimos-nos um pouco distantes disso, ou até muito, então nos ajude a sermos servos. Porque depois de servirmos como tu tens servido, então ouviremos esta palavra tão maravilhosa, como tu dissestes: Abraão é meu amigo, e eu não faria nada sem antes revelar ao meu amigo. Assim nos prepare para enxergarmos o que tu queres que nós enxerguemos. Que teu amor, a tua graça, a intimidade com o teu Espírito repouse sobre as nossas vidas. E que tenhamos a alegria, Senhor, renovada, porque os olhos haverão de ser iluminados. E tendo os olhos iluminados, experimentaremos as riquezas que vêm da tua glória. E também a preservação da nossa mente, da nossa alma, para que, Senhor, o inimigo não encontre nenhuma brecha para nos impedir de servir-te. E eu abençoo os teus servos em teu nome. No erguer das minhas mãos, renove esta graça sobre nós. Renove o teu amor sobre nós. Renove a intimidade e a comunhão do teu Espírito sobre nós. E desta forma, com a alegria